Relato 1. Você já se perguntou se os mortos podem voltar? Não tô falando de assombração não, Tô falando de gente de carne e osso mesmo. Ou pelo menos é o que parecia ser. Deixa eu contar pra vocês um trem que aconteceu comigo ano passado. Eu trabalhava num motel de beira de estrada, sabe? Desses que tem por aí. Numa noite de sexta-feira, quando a chuva caía fininha lá fora, um casal chegou de moto. Parecia normal, mas tinha algo de esquisito neles. Foi só o começo de uma noite seria a mais estranha da minha vida. O motel ficava pertinho de Pompeu, aqui em Minas. Um lugar simples, mas arrumado, sabe? A estrada que chegava até lá era asfaltada, o que facilitava o acesso. Eu estava trabalhando como recepcionista há quase um ano. Geralmente pegava o turno do dia, mas às vezes trocava com minha colega da noite. Foi numa dessas trocas que o trem esquisito aconteceu. Era uma sexta-feira à noite, umas 10 horas mais ou menos. A chuva fininha não parava, deixando tudo com uma aparência meio estranha. O movimento estava mais fraco que o normal. Eu ficava ali na recepção, olhando para o relógio de vez em quando, ouvindo o barulhinho da chuva no telhado. O motel tinha umas 10 suítes térreas. Tinha a cozinha também, onde uma senhora preparava uns petiscos para os clientes. Um segurança ficava sempre atento a qualquer movimento suspeito. A gente não costumava ter muito rebuliço por ali. Era mais casais querendo um momentinho a sós. Viajantes cansados precisando descansar. Mas aquela noite foi diferente. Naquele silêncio todo, eu não imaginava que estava prestes a viver uma experiência que ia me deixar com os cabelos em pé. De repente, ouvi o som de uma moto se aproximando. Pela janela da recepção, vi um casal chegando. A chuva tinha aumentado um pouco, e eles pareciam meio apressados para sair daquele tempo. Quando pararam a moto, notei algo estranho. Os dois estavam de capacete com o visor escuro fechado. Achei meio esquisito, mas pensei que talvez fosse só para se proteger da chuva. Boa noite, falei. Posso ajudar? O homem se aproximou do vidro. Sua voz saiu abafada pelo capacete. Queremos um quarto. Expliquei as opções de suítes e o sistema de pernoite. Eles escolheram uma suíte padrão por 8 horas. Pedi os documentos, como de costume, e mencionei que devolveria o documento de ambos na saída. O homem entregou as identidades, mas não tirou o capacete. Achei esquisito, mas às vezes a gente vê cada coisa nesse trabalho que nem liguei muito. Registrei tudo e entreguei a chave, explicando onde ficava o quarto. Abri o portão para eles entrarem com a moto. O tempo todo nenhum dos dois tirou o capacete ou disse mais que o necessário. Assim que eles entraram, tive uma sensação estranha. Era como se o ar tivesse ficado diferente, sabe? Balancei a cabeça tentando afastar aquela impressão. Olhei para o relógio. 22h15. Ainda tinha uma longa noite pela frente, e aquele casal estranho de capacete não saía da minha cabeça. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. As horas foram passando devagar. Outros clientes chegaram e saíram, mas minha mente volta e meia voltava para o casal do capacete. Tinha algo neles que não me descia. Lá pelas 3 da manhã, o interfone tocou. Era do quarto daquele casal. Atendi, mas a ligação estava uma droga. Parecia que a voz do cara vinha de muito longe. Alô? Posso ajudar? Falei, forçando o ouvido. Um chiado estranho ficava entrando na linha. Consegui entender que eles queriam água. Achei esquisito, já que tem água no frigobar, mas vai entender, né? Pedi para a senhora da cozinha levar. Quando ela voltou, me contou uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Menina, ela disse, aquele quarto tá um silêncio de cemitério. Parece até que não tem ninguém lá dentro. Fiquei matutando naquilo. Num motel, o normal é ouvir algum barulhinho, nem que seja só da TV ligada. O tempo foi passando, e quando faltava 1 hora para o período deles acabar, liguei para o quarto para avisar. Ninguém atendeu. Esperei uns 5 minutos e tentei de novo. Dessa vez alguém atendeu, mas não falou nada. Só ouvi um chiado esquisito na linha. Parecia interferência, mas diferente de tudo que já tinha ouvido antes. Alô? O período de você está acabando. Falei meio sem graça. Nenhuma resposta, só aquele chiado estranho. Desliguei me sentindo meio boba. 6 da manhã chegou,
e nada do casal sair. Pedi pro segurança ir lá bater na porta. Ele voltou dizendo que ninguém respondia. Foi aí que comecei a ficar realmente preocupado. Algo não estava certo e eu não fazia ideia do que ia encontrar naquele quarto. Meu coração começou a bater mais forte. Aquele trem estava estranho demais. Vamos ter que abrir o quarto, falei pro segurança. Ele concordou com a cabeça, parecendo tão nervoso quanto eu. Enquanto ele ia buscar a chave mestra, comecei a procurar o documento do casal. Mas por mais que eu revirasse tudo, não conseguia achar. Era como se tivessem sumido no ar. Já era quase 7 da manhã. O segurança voltou e fomos juntos até o quarto. A chuva lá fora tinha parado, mas o céu continuava cinzento, deixando tudo com uma aparência sinistra. Batemos na porta mais uma vez. Nada. O segurança então usou a chave mestra. A porta se abriu devagar, fazendo um rangido que me deu um calafrio. O quarto estava na penumbra. Quando o segurança acendeu a luz, não acreditei no que vi. O quarto estava vazio. Completamente vazio. A cama arrumada, sem sinal de que alguém tinha dormido ali. As toalhas intocadas. Só as garrafas de água estavam vazias em cima da mesa. Mas... como? Murmurei, olhando em volta sem entender. Voltamos para a recepção e fui direto checar as câmeras de segurança. Retornei a gravação até a hora que o casal tinha chegado. O que vi me deixou de boca aberta. Na gravação, eu aparecia falando com o nada, entregando uma chave pro ar. Não havia nenhum sinal do casal de moto. Senti meu sangue gelar. Era como se eles nunca tivessem existido. Mas graças a Deus meu turno estava acabando e tudo que eu queria era ir para casa e dormir. Quando meu turno acabou, peguei o ônibus para voltar para casa. No caminho, vi um movimento estranho na estrada. Parecia um acidente, mas estava tão cansada que nem dei muita bola. Cheguei em casa exausta e confusa. Minha cabeça não parava de dar voltas, tentando entender o que tinha acontecido. Caí na cama e dormi um sono pesado e sem sonhos. Quando acordei, já era fim de tarde. Liguei a TV enquanto preparava um café, ainda sentindo aquele peso estranho no peito. De repente, uma notícia me fez congelar no lugar. Casal morre em acidente de moto na estrada próxima a Pompeu, dizia o apresentador. O acidente ocorreu ontem à noite por volta das 22 horas. Meu coração disparou. Era o mesmo horário que o casal misterioso tinha chegado ao motel. Quando as fotos das vítimas apareceram na tela, quase deixei a xícara cair no chão. Era eles. O mesmo casal que eu tinha recebido no motel. Os mesmos que tinham sumido sem deixar rastros. Fiquei ali, paralisada, olhando para as fotos na TV. Como podia ser? Eles tinham estado no motel, eu tinha falado com eles. Ou será que não? Minha mente começou a girar. As imagens das câmeras mostrando o nada. O quarto vazio. O silêncio sepulcral. Tudo começou a fazer um sentido terrível. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Se eles tinham morrido às 22 horas, quem ou o que tinha estado no motel aquela noite? A xícara escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Mas eu mal ouvi o barulho. Estava perdida em pensamentos, tentando aceitar o inaceitável. Já faz um tempo desde aquela noite, mas ainda não consigo explicar o que aconteceu. Às vezes penso que foi tudo imaginação minha, cansaço misturado com o clima estranho daquela noite chuvosa. Outras vezes tenho certeza que foi real. Continuo trabalhando no mesmo motel, mas agora evito ao máximo trocar de turno. Primeiro que eu não gosto de trabalhar à noite e segundo é que ficar cada barulho me faz ficar alerta. Cada casal que chega de moto me faz olhar 2 vezes. E vocês? O que acham que aconteceu? Será que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar? Ou será que a nossa mente prega peças na gente quando menos esperamos? Relato 2. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não consegue explicar o quê? Pois é. Trabalhar de vigia noturno já é um trem complicado. Mas os trem que aconteceram naquela fazenda em Araguari foi algo sem precedentes. Muita gente não acredita quando conto essa história. Mas depois de 2 anos trabalhando como vigia naquela fazenda em Araguari,
Aprendi que tem coisa que a gente não consegue explicar, que o que aconteceu naquelas terras... Uai, até hoje me dá um nó na garganta só de lembrar. Faz uns 6 anos que tudo aconteceu. Na época, eu já estava com 3 anos de empresa quando me transferiram para essa fazenda de cana. Um lugar imenso, sabe? 3 entradas principais, cada uma com seu vigia, fora o pessoal que ficava na sede e nós, da ronda motorizada. A fazenda era do tipo que misturava o novo com o antigo. De um lado, tecnologia de ponta, sensores de movimento espalhados em pontos estratégicos, câmeras de visão noturna, rádios digitais. Do outro, construções antigas que contavam história. Um galpão velho na borda da mata, uns barracões da época do café e uma área mais afastada onde, segundo o pessoal mais antigo, ficava a senzala. Comecei na portaria principal. 2 meses tranquilos, só lidando com caminhão de cana e funcionário chegando para trabalhar. Depois fui para a sede onde a gente monitorava as câmeras. Quando me passaram para a ronda de moto, achei que tinha dado sorte. Era melhor que ficar parado numa guarita a noite toda. A gente cobria um perímetro amplo ao redor da sede. Levávamos mais ou menos 2 horas, checando principalmente os pontos mais vulneráveis. Tinha uma rota específica. Saía da sede, passava pelo galpão antigo, depois subia para os lados da BR, descia pelo canavial e voltava. As primeiras semanas foram normais, mas aí começou. De início eram só os sensores disparando à toa. A central chamava no rádio. Área 7, possível invasão. A gente ia lá, não tinha nada. Normal, né? Às vezes é bicho que dispara o sensor. Só que começou a ficar frequente demais. Sempre nos mesmos lugares. Foi numa terça-feira que as coisas começaram a ficar mais esquisitas. A central avisou que tinha movimento perto do galpão antigo. Possível invasão no setor 12, falou o rapaz do monitoramento. Já tinha ido verificar esse mesmo alerta umas 3 vezes só naquela semana. Quando cheguei lá, comecei a verificar o perímetro. Foi então que escutei. Parecia barulho de corrente arrastando no chão de terra. Pensei que fosse algum equipamento solto batendo com o vento, mas não tinha vento naquela noite. Dei a volta no galpão, iluminando cada canto, mas o barulho tinha sumido de repente. Numa outra noite, a Maria do monitoramento me chamou. Tem uma coisa estranha nas câmeras do setor 8. Quando cheguei na central, ela me mostrou. Na gravação dava para ver um vulto atravessando o canavial. Não era bicho não. Andava que nem gente, mas tinha um jeito esquisito de se movimentar. Vou lá verificar, falei, mais por obrigação que por vontade. A Maria, que já estava há 10 anos na fazenda, segurou meu braço. Vai não, deixa quieto. Mas eu tinha que ir, né? Era minha função. Naquela madrugada não achei nada. Mas comecei a perceber que os eventos sempre aconteciam perto dos mesmos lugares. O galpão antigo, a área da antiga senzala e uma parte específica do canavial que ficava entre os 2 pontos. Era como se alguma coisa tivesse marcado aquele pedaço de terra. Depois de 1 mês desses acontecimentos, resolvi conversar com seu Zé Carlos. Encontrei ele tomando um café antes de começar o turno. Seu Zé, deixa eu te perguntar um trem. O senhor já viu alguma coisa diferente perto do galpão antigo? Ele ficou me olhando por um tempo, depois falou baixinho. Você já viu alguma coisa, né? Assenti com a cabeça. Seu Zé acendeu um cigarro e começou. Cada um conta uma versão diferente. Tem gente que fala que é o espírito do primeiro dono que vagueia por aqui. Outros dizem que é um capataz que morreu de forma violenta. Já ouvi até que é um dos escravos que não conseguiu descanso. Por aqui sempre teve essas histórias, mas ninguém nunca soube dizer ao certo o que aconteceu de verdade. Ele continuou. E o senhor, seu Zé, já viu alguma coisa? Perguntei. Ele apagou o cigarro devagar e pensativo. Disse: todo mundo aqui já viu algo estranho por essas terras, e quem não viu ainda vai ver. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça durante todo o turno. Por volta das 2 da manhã, estava fazendo a ronda normal quando o rádio chiou forte perto da antiga senzala. Não era interferência normal, não. O chiado tinha um padrão quase como se fosse uma voz tentando falar. Desliguei a moto para escutar melhor. Foi quando vi. No meio do canavial, a uns 200 metros,
Tinha uma figura parada. Não dava para distinguir direito, mas parecia usar um chapéu grande. Pensei que fosse invasor, apontei a lanterna. A figura continuou imóvel. Cheguei mais perto com a moto, devagar. Quando estava a uns 50 metros, percebi que tinha algo errado. A luz da lanterna atravessava aquilo como se fosse feito de fumaça. Meu rádio começou a chiar mais forte ainda. Na hora que olhei para o rádio e voltei a olhar para frente, sumiu. Mas senti um cheiro forte de terra molhada e tabaco velho. O ar ficou pesado. Parecia que tinha algo me observando de todo lado. Acelerei a moto e saí dali. Na base, ninguém tinha registrado nada nas câmeras. Mas 3 sensores diferentes tinham disparado ao mesmo tempo, todos em pontos diferentes, formando um triângulo perfeito entre o galpão, a senzala e aquele ponto do canavial. As coisas começaram a piorar depois daquela noite. Os equipamentos passaram a apresentar falhas cada vez mais estranhas. As câmeras de vigilância travavam sempre nos mesmos horários, entre 2 e 4 da manhã. Os sensores disparavam em sequência, como se algo estivesse se movendo em linha reta pela fazenda. Uma noite estava voltando da ronda quando escutei uma movimentação perto do galpão. Pensei que fosse algum invasor tentando roubar equipamento. Desci da moto e fui verificar a pé mesmo. O luar estava forte. Dava para ver bem o terreno ao redor. Foi quando notei um rastro no chão de terra. Parecia marca de corrente sendo arrastada, igual aquele barulho que tinha escutado antes. Segui o rastro até a parte de trás do galpão. As marcas continuavam em direção ao canavial, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Mas o estranho é que elas simplesmente acabavam no meio do caminho. Sumiam, assim, do nada. Nessa mesma semana, aconteceu um trem que me deixou mais assustado. Estava fazendo a ronda perto da antiga senzala quando minha moto morreu. Do nada, sem mais nem menos. Tentei ligar várias vezes, nada. O rádio também não funcionava, só chiado. Foi quando comecei a ouvir vozes baixas, como se tivesse um monte de gente conversando ao mesmo tempo. Mas não dava para entender o que falavam. Tirei a lanterna do bolso, mas ela mal iluminava. A bateria estava nova. Tinha trocado naquele dia mesmo. Era como se algo tivesse sugando a energia. E aquelas vozes foram aumentando, aumentando. De repente, senti um peso nas costas, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro. Mas não tinha ninguém ali. O ar ficou tão pesado que mal conseguia respirar. Tentei dar a partida na moto mais uma vez e dessa vez pegou de primeira. Saí dali na hora. No dia seguinte, fiquei sabendo que todos os equipamentos eletrônicos daquela área tinham parado de funcionar na mesma hora. As câmeras, os sensores, tudo. Quando os técnicos vieram verificar, não acharam nada de errado. Tava tudo funcionando normalmente. Já fazia quase 6 meses que eu estava naquela fazenda, quando chegou o dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira, lua nova. A noite estava mais escura que o normal. Comecei minha ronda como sempre, mas tinha um peso no ar, sabe? Como se a fazenda inteira tivesse prendendo a respiração. Quando passei perto do galpão antigo, escutei um barulho de madeira estalando. Pensei que fosse o vento, mas não tinha nenhuma brisa. Desci da moto para verificar. Foi quando vi uma sombra se movendo dentro do galpão. "Tem alguém aí?" Gritei, apontando a lanterna. Nada. Entrei devagar, o piso de madeira rangendo sob meus pés. O cheiro de mofo e poeira velha era forte. No fundo do galpão, vi algo se mexendo. Parecia um homem agachado. "Ei, o senhor não pode ficar aqui", falei, me aproximando. A figura se levantou lentamente. Era alto, mais alto que qualquer pessoa normal. Quando virei a lanterna para ele, meu sangue gelou. Não tinha rosto. Era só uma sombra escura, densa, com um chapéu antigo. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. O rádio na minha cintura começou a chiar forte, quase ensurdecedor. A figura avançou na minha direção. Senti um frio cortante, como se tivesse mergulhado em água gelada. Não sei como consegui me virar e corri para fora do galpão. Pulei na moto, mas ela não ligava. Olhei para trás e vi a figura saindo do galpão vindo na minha direção. Foi quando notei. Ele não andava. Parecia flutuar. O pânico tomou conta. Larguei a moto e saí correndo em direção à sede da fazenda. Enquanto corria, ouvia vozes sussurrando ao meu redor.
misturadas com o som de correntes arrastando. Cheguei na sede ofegante, tremendo. O pessoal do monitoramento estava em polvorosa. Todas as câmeras tinham parado ao mesmo tempo. Os sensores de toda a fazenda estavam disparando sem parar. Olhei pela janela e gelei. No meio do canavial, dava para ver várias figuras sombrias se movendo. Algumas pareciam usar roupas antigas, outras tinham correntes nos pulsos e tornozelos. E lá no meio, mais alto que todos, estava ele, o homem sem rosto com o chapéu. As luzes da sede começaram a piscar. Os computadores desligaram. No escuro, ouvimos batidas fortes na porta. 1, 2, 3 vezes. Depois, silêncio total. Depois de alguns minutos, tudo voltou ao normal. As câmeras voltaram a funcionar. Os sensores pararam de disparar. Fizemos uma varredura completa na fazenda e não encontramos nada fora do lugar. Era nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. Dava para sentir no ar, no jeito que o pessoal se olhava. Fiquei mais uns meses trabalhando lá. As coisas estranhas não pararam de acontecer, mas nunca mais foram tão intensas quanto naquela noite. Às vezes ainda vejo sombras se movendo, mas a gente aprende a conviver com isso, sabe? Muita gente me pergunta por que não pedi as contas depois daquilo tudo. Para falar a verdade, nem eu sei direito. Só sei que aquelas terras guardam segredos que a gente nunca vai entender completamente. E vocês? Já passaram por alguma coisa que não conseguem explicar? Às vezes me pergunto se tem mais gente por aí vivendo com esse tipo de mistério, só que sem coragem de contar. Relato 3. Nunca pensei que meu trabalho de motovigilante iria fazer eu duvidar da minha sanidade. Você acredita que até hoje não sei direito o que aconteceu naquela noite nas Mangabeiras? Pois é, pessoal. Tô aqui para contar uma história que vai fazer todos duvidarem se tudo aquilo foi real ou se eu surtei. Foi em 2010, numa dessas noites de plantão, sabe? Eu tava fazendo minha ronda de sempre ali pros lados da Praça do Papa. Mas aí, nego, aconteceu um trem que até hoje me dá um frio por dentro só de lembrar. Preciso explicar melhor essa situação. Sou motovigilante no bairro das Mangabeiras, um lugar de casarões imponentes e ruas arborizadas. Meu trabalho é fazer ronda toda noite, garantindo que tudo fique em ordem. Meu percurso começa na Praça da Bandeira. De lá, subo pela Avenida dos Agulhas Negras. Chego até a Praça do Papa. Contorno ela devagar, olhando cada cantinho, e depois desço novamente pela mesma avenida até voltar à Praça da Bandeira. É um caminho que conheço como a palma da minha mão. A Praça do Papa é um ponto turístico, e tanto na região, durante o dia, tem uma vista deslumbrante. Mas à noite vira outro mundo. O silêncio toma conta, quebrado apenas pelo som das folhas, e às vezes, um ou outro carro passando ao longe. Naquela noite, o tempo estava esquisito. Uma garoa fina caía, embaçando tudo. A lua, quase cheia, brincava de esconde-esconde com as nuvens, lançando sombras inquietantes pelo caminho. Enquanto eu fazia minha ronda, devagar para não chamar atenção, comecei a sentir algo estranho no ar. Era como se alguém estivesse me observando, sabe? Mas não tinha viva alma por perto. Tentei me convencer. Para com isso, Zé, é só mais uma noite de trabalho. Mas no fundo eu sabia. Alguma coisa estava errada. E eu estava prestes a descobrir o quê. Foi lá pelas 11 da noite que as coisas começaram a ficar esquisitas de verdade. Eu estava subindo a Avenida dos Agulhas Negras pela 3ª ou 4ª vez, quando notei um movimento estranho pelo canto do olho. Parei a moto e fiquei quietinho, tentando ouvir melhor. O vento soprava diferente por entre as árvores, mas tinha outro som misturado ali. Parecia passos, mas não eram passos normais, não. Era como se algo pesado estivesse se arrastando pelo asfalto. Apontei a lanterna para a direção do barulho, mas não vi nada além das sombras das árvores se mexendo com o vento. Engoli em seco e segui em frente, mas aquela sensação ruim não me largava. Chegando perto da Praça do Papa, vi uma névoa estranha se formando. Não era a garoa de antes, era um negócio mais denso que parecia brotar do chão. E no meio dela, juro que vi uma forma se movendo. Não dava para distinguir direito, mas me lembrou a silhueta de uma pessoa. Só que não parecia ser sólido. Era como uma fumaça.
Senti um arrepio subindo pela espinha. Tentei me aproximar, mas quanto mais perto eu chegava, mais a forma se dissolvia na névoa. Quando finalmente alcancei o local, não havia nada ali além do ar úmido da noite. Fiquei parado ali um tempo, olhando em volta, me perguntando se não estava ficando doido, mas aquela sensação de que algo estava errado só aumentava, e o pior ainda estava por vir. Continuei caminhando pela Praça do Papa, a névoa densa dificultando a visão mesmo com a iluminação dos postes. O ar úmido grudava na pele, deixando tudo com uma sensação estranha. Enquanto andava, comecei a ouvir sons estranhos ao meu redor. Primeiro, eram apenas passos leves, como se alguém estivesse me seguindo a uma certa distância. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Só a névoa se movendo com a brisa. Segui em frente, meu coração batendo mais rápido. Foi então que ouvi uma risada baixa vindo da minha direita. Virei a cabeça rapidamente, mas só vi algo se dissipando na névoa, como fumaça se desfazendo no ar. Os sons começaram a se intensificar. Agora eram várias vozes, palavras que eu não conseguia entender. Vinham de todas as direções, como se eu estivesse cercado. Cada vez que eu olhava para um lado, achava ver uma forma se movendo, mas sempre se desfazia antes que eu pudesse focar. Passei a mão na testa, sentindo o suor frio. "Você tá imaginando coisas", murmurei para mim mesmo. Mas era difícil ignorar aquelas vozes, aquelas risadas que pareciam zombar de mim. Decidi voltar para minha moto, mas quando me virei, percebi que tinha perdido o senso de direção. A névoa parecia ter ficado ainda mais densa, engolindo tudo ao meu redor. Os postes de luz agora pareciam distantes, suas luzes difusas e fracas. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Senti como se estivessem se aproximando, me cercando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, mas para onde? A praça que eu conhecia tão bem agora parecia um labirinto de névoa e sombras. Foi quando eu vi algo se formando à minha frente, uma figura escura e imponente emergindo da névoa. A figura que surgiu da névoa era imensa, maior que qualquer pessoa que já vi. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer ou gritar. Meu corpo todo tremia, enquanto minha mente lutava para entender o que estava acontecendo. As vozes e risadas ao meu redor ficaram mais altas, quase ensurdecedoras. A névoa girava em volta de mim, como se tivesse vida própria. Senti o ar ficando cada vez mais frio. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés pareciam grudados no chão. A figura sombria começou a se mover na minha direção, lenta e ameaçadoramente. Quanto mais perto ficava, mais eu sentia um peso no peito, como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar. Fechei os olhos com força, rezando para que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Quando os abri de novo, a figura tinha sumido, mas o alívio durou pouco. No lugar dela, vi dezenas de olhos brilhantes me encarando de todos os lados, escondidos na névoa. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Comecei a correr sem direção, tropeçando e quase caindo várias vezes. Os olhos me seguiam, as risadas ecoavam nos meus ouvidos. Eu não sabia mais o que era real e o que era imaginação. Só sabia que precisava sair dali e rápido. Mas para onde ir quando o lugar que você conhece como a palma da mão de repente vira um pesadelo sem fim? Corri até perder o fôlego, meu peito queimando com cada respiração. De repente, tropecei em algo e caí de joelhos no chão duro. Quando levantei a cabeça, percebi que estava de volta ao mirante da Praça do Papa. A névoa tinha se dissipado um pouco, mas o ar ainda parecia carregado de uma energia estranha. Foi então que notei. O silêncio, as vozes, as risadas, tudo tinha parado. Esse silêncio era ainda mais assustador que o barulho de antes. Me levantei devagar, as pernas tremendo. Olhei em volta e vi que estava cercado por vultos escuros, parados e silenciosos. Não conseguia distinguir feições. Era como se fossem feitos de sombras. Meu coração disparou quando os vultos começaram a se mover, se aproximando lentamente. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca.
O ar ficou ainda mais frio, quase congelante. Foi quando ouvi um barulho ensurdecedor, como se o céu estivesse se rachando. Uma luz intensa cortou a escuridão, vindo de cima. Os vultos pararam de se mover, suas cabeças virando em direção ao céu. A luz ficou mais forte, me cegando por um momento. Quando consegui abrir os olhos de novo, vi algo que desafiava toda a lógica descendo do céu. Era grande, brilhante e definitivamente não era desse mundo. Naquele momento entendi que estava prestes a descobrir a verdade por trás de tudo o que tinha acontecido. E essa verdade era mais chocante do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A luz se intensificou, envolvendo tudo ao meu redor. Quando finalmente se dissipou, me vi de volta na minha moto, parado no meio da Praça do Papa. O relógio marcava exatamente meia-noite. Confuso, olhei em volta. Nenhum sinal dos vultos, da névoa ou da luz estranha. Tudo parecia normal. Nunca tive coragem de contar essa história para ninguém, nem mesmo para alguns colegas que também trabalhavam como motovigilantes. Dias depois, ouvi boatos de que algumas pessoas da região haviam visto luzes estranhas no céu naquela noite. Mas até hoje não sei explicar o que aconteceu. Será que foi real? Ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço? Relato 4. Sabe quando a gente aceita um trabalho achando que vai ser tranquilo? Pois é, foi isso que pensei quando me tornei vigia noturno num centro de distribuição nos arredores de Olhos d'Água, pertinho de Belo Horizonte. Não vou mentir, o salário não era lá essas coisas, mas com o desemprego apertando eu não podia recusar. Minha função parecia simples: fazer umas rondas, conferir o cadeado nos portões e garantir que ninguém invadisse o galpão. O lugar era enorme, um labirinto de corredores cheios de prateleiras com mercadorias empilhadas até o teto. Mas o que mais me chamava a atenção era o silêncio. Um silêncio tão absoluto que fazia a gente ouvir os próprios pensamentos. Nas primeiras semanas, até que foi tranquilo. Era só eu e o rádio de pilha que eu levava para passar o tempo. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a parecer erradas. Primeiro foram os ruídos. Algo que eu juro que parecia passos ecoando pelos corredores vazios. Depois, objetos fora do lugar, como se alguém estivesse mexendo nas caixas quando eu virava as costas. Se eu soubesse o que ia enfrentar naquele lugar, talvez tivesse fugido no meu primeiro dia. Ou talvez não. Quem sabe o que a gente faz quando está sozinho no escuro, não é? Olha, o centro de distribuição parecia até bem organizado durante o dia, mas à noite era outra história. Ficava numa área afastada, quase isolada. A estrada de terra que levava até lá era cheia de buracos, e eu brincava que o carro sofria mais que eu nessa jornada diária. O galpão em si era imenso, com aquelas lâmpadas fluorescentes que demoravam a acender, deixando tudo com um ar ainda mais sombrio. No começo eu fazia questão de andar com a lanterna na mão e o celular no bolso, caso precisasse. Meu supervisor, o Paulo, já tinha avisado que o sistema de câmeras nem sempre funcionava direito, então era melhor eu não confiar só nisso. "Olha, Zé Carlos", ele dizia, "se ouvir alguma coisa deve ser rato ou algum bicho que entrou no galpão. Não se preocupa que a gente nunca teve problema sério aqui." Só que o jeito que ele falou isso não me convenceu muito. Tinha uma coisa estranha no tom dele, como se quisesse evitar algum assunto. Minha rotina era sempre a mesma. Chegava às 7 da noite e assumia o posto do vigia do turno anterior, que ia embora quase correndo, como se tivesse medo de ficar por ali mais tempo. Depois de uma ronda nas áreas externas, verificava os portões e entrava no galpão para inspecionar as prateleiras. Tudo deveria estar quieto, mas parecia que o lugar tinha vontade própria. Às vezes, o vento batia no telhado e fazia um barulho que lembrava passos. Outras vezes, um som baixo, como caixas sendo arrastadas, vinha das profundezas do galpão. Nada que eu conseguisse ver ou explicar. Mas naquela noite específica não restaram dúvidas. Tinha alguma coisa ali comigo. Era 1 da manhã quando escutei o som pela primeira vez. Eu estava sentado na cabine, cochilando em cima da mesa, quando um barulho seco ecoou pelo galpão. Era como se alguma coisa pesada tivesse caído. A primeira coisa que pensei foi que uma das prateleiras tinha cedido. Já imaginava o prejuízo e a bronca do Paulo no dia seguinte.
Peguei a lanterna e fui conferir. Caminhar naquele galpão vazio era como entrar num túnel sem fim. A luz da lanterna fazia as sombras das prateleiras se mexerem, e o silêncio absoluto fazia qualquer ruído parecer mais alto. Quando cheguei à seção onde o barulho parecia ter vindo, não vi nada fora do lugar. Nem caixas caídas, nem prateleiras quebradas. Só aquele vazio que parecia me engolir. Resolvi dar meia volta, mas enquanto caminhava, ouvi outro barulho. Dessa vez algo que parecia uma voz abafada, como um lamento distante. Respirei fundo e tentei me convencer de que era só o vento, mas o som estava vindo do fundo do corredor, onde quase ninguém ia. Uma área cheia de mercadorias antigas que estavam ali fazia anos. A essa altura, o coração já estava disparado. Cada passo parecia um desafio. Quando cheguei lá, vi uma coisa que não consegui ignorar. Uma das caixas estava aberta, com o conteúdo espalhado pelo chão. Era impossível aquilo ter acontecido sozinho, porque o lacre da caixa estava rasgado, como se alguém tivesse forçado para abrir. Fiquei parado por um instante, sem saber o que fazer. Minha cabeça dizia para ir embora, mas alguma coisa me empurrava a continuar. Foi nesse momento que percebi. Ou eu estava começando a enlouquecer ou tinha algo, ou alguém comigo naquele galpão. Eu nunca fui do tipo corajoso. Sempre gostei da minha rotina simples, sem surpresas. Mas naquele momento, enquanto olhava para a caixa aberta no chão, alguma coisa dentro de mim dizia que, se eu ignorasse aquilo, a situação só pioraria. Então, respirei fundo, ajustei a lanterna e segui corredor adentro. O ar ali parecia mais pesado, como se a escuridão tivesse um peso físico. O som abafado que eu tinha ouvido antes estava mais próximo agora. Era ritmado, algo entre uma respiração e um arrastar de pés. Não parecia um animal, mas também não parecia humano. Quando virei a esquina de uma das prateleiras, vi algo que fez meu estômago gelar. As caixas estavam desarrumadas, empilhadas de maneira irregular, quase formando um corredor estranho, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. No meio delas, um caminho estreito levava para a parte mais escura do galpão. Minha primeira reação foi dar meia volta, mas ao pisar para trás, minha lanterna piscou e apagou. Fiquei paralisado por alguns segundos, só ouvindo meu coração martelar no peito. O instinto falou mais alto e comecei a bater na lanterna tentando fazê-la voltar. Quando a luz reacendeu, vi algo que me deixou sem ar. Uma sombra grande e imóvel, bem no final do corredor que eu estava olhando. Ela não se mexia, mas eu sabia que estava me observando. Era uma presença densa, como se sugasse toda a luz ao redor. Eu não conseguia distinguir forma ou rosto, mas tinha certeza de que era algo vivo, ou algo que já tinha sido. "Tem alguém aí?" perguntei, com a voz saindo mais fina do que eu esperava. Silêncio total. Mas de repente as caixas ao meu lado começaram a cair, uma por uma, num estrondo que me fez pular para trás. O que quer que fosse aquilo, estava se aproximando. Eu não sabia o que fazer. Saí correndo, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Quando cheguei na cabine e travei a porta, ouvi uma batida seca no vidro. Mas, ao olhar, não havia ninguém ali. Depois daquela batida no vidro, não consegui mais me sentar. Fiquei andando de um lado para o outro dentro da cabine, tentando pensar no que fazer. Sair dali era arriscado. O centro de distribuição ficava a quase 20 minutos da cidade, e a estrada era tão deserta quanto o galpão. Mesmo assim, o que me segurava ali era o medo de que lá fora fosse pior. Peguei o rádio na esperança de conseguir falar com alguém. Apertei o botão e chamei. "Paulo, alguém aí?" Tudo o que ouvi foi um chiado que parecia uma interferência. Insisti mais umas 3 vezes até que, no meio do ruído, uma voz baixa respondeu. Não era a do Paulo. Na verdade, nem parecia de alguém que eu conhecesse. Era um som grave, arrastado, que repetia apenas uma palavra: "Volta." Meu corpo travou. O rádio caiu da minha mão, e eu encarei o aparelho como se fosse explodir. De repente, as luzes da cabine piscaram, e o monitor das câmeras mostrou algo que fez meu sangue gelar. Uma das câmeras, a do fundo do galpão, captava movimento. Uma figura alta e magra andava lentamente entre as prateleiras.
parando às vezes como se cheirasse o ar ou procurasse alguma coisa. A imagem tremia, como se o equipamento não estivesse funcionando direito, mas dava para ver que aquilo não era humano. Suas pernas eram muito compridas, e os braços pendiam de um jeito desajeitado, quase tocando o chão. Por impulso, olhei para a porta da cabine, esperando ver a coisa ali. Nada. Mas então o monitor apagou de vez e eu fiquei no escuro total. Segurei a lanterna como se fosse uma arma, apontando para todos os cantos enquanto minha respiração ficava cada vez mais curta. Foi então que ouvi algo lá fora. Passos lentos no cascalho, cada vez mais próximos da cabine. Eles pararam bem na frente da porta. Um silêncio mortal tomou conta, até que 3 batidas secas ecoaram pelo vidro. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a lanterna. Mas quando finalmente criei coragem para olhar, não tinha nada ali. Só a escuridão, me observando. Aquelas batidas no vidro mexeram comigo de um jeito que não consigo explicar. Era como se algo estivesse testando meus limites, esperando eu ceder. Peguei o celular e tentei ligar para o Paulo. Sem sinal. Meu desespero aumentava a cada segundo, e tudo que eu queria era que amanhecesse logo. Mas o tempo parecia estar contra mim. Cada minuto durava uma eternidade, e a sensação de ser observado não me deixava em paz. Eu tinha certeza de que havia algo lá fora, mas não conseguia ver nada além da escuridão. Então, algo me obrigou a sair da cabine. Foi como um impulso que eu não consegui controlar. Peguei a lanterna e destranquei a porta, mesmo com cada fibra do meu corpo me dizendo para não fazer isso. Assim que coloquei o pé do lado de fora, a temperatura pareceu cair, e um silêncio absoluto tomou conta. Nem o som do vento ou dos grilos eu conseguia ouvir. A luz da lanterna tremia, mas eu continuei. Caminhei até o galpão, sentindo a presença daquela coisa cada vez mais perto. Quando entrei, o som voltou. Um estalo seco, como madeira rachando, ecoou pelos corredores. E então, eu o vi. A figura estava ali, parada entre as prateleiras. Seus olhos brilhavam de um jeito antinatural, como se refletissem a luz da lanterna. Minha cabeça gritava para eu correr, mas meu corpo parecia enraizado no chão. "Quem tá aí?" perguntei com a voz embargada. Não houve resposta, mas a coisa começou a se mover, vindo na minha direção. Foi rápido demais, e tudo que lembro é de uma mão fria agarrando meu braço antes de tudo apagar. Acordei horas depois, deitado no chão do galpão, sozinho, mas eu sabia que aquilo ainda estava ali. Depois daquela noite, nada foi o mesmo. Pedi demissão no dia seguinte, sem dar explicações. Mas, mesmo longe do galpão, a sensação de estar sendo observado me acompanhava. Às vezes, durante a madrugada, acordo com aquela mesma sensação. Passos ao meu redor, sombras no canto do quarto e um silêncio que parece gritar. Nunca contei essa história a ninguém. Quem acreditaria? Mas se você trabalha à noite, sozinho, preste atenção ao que acontece ao seu redor. Talvez você também perceba o que eu descobri. Tem coisas que não são feitas para serem vistas, nem compreendidas. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,